Queridos, vamos lá então, Filipenses capítulo 2. Eu tenho aqui apenas 34 minutos para a gente poder falar a respeito desse texto. Filipenses 2, eu já preguei na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, eu já li várias vezes essa carta, mas algumas coisas eu aprendi hoje e que falaram muito ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você e gostaria que você, assim como eu, durante o tempo que eu estava aqui lendo, pensando, que você realmente pudesse meditar aí no seu coração, que você pudesse realmente estar com o seu coração aberto para aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, tá bom? Filipenses 2:19 diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Bem, queridos, o tema aqui do nosso estudo hoje é: quem se importa? Quem se importa? Você já leu aí a parábola do bom samaritano? Você lembra a descrição que Jesus dá dessa parábola a respeito das pessoas que nela estavam envolvidas, do sacerdote que por ali passou, do levita também. Jesus menciona pessoas que eram importantes dentro da cultura ritualística do culto daqueles dias, pessoas que tinham as suas ocupações, pessoas que tinham seus afazeres, pessoas que tinham coisas espirituais, religiosas para cumprir, para desempenhar, mas eles se depararam com a situação, não sei se era uma situação inusitada, talvez não fosse algo anormal naquela circunstância, alguém ser assaltado, mas o fato é que tanto o sumo sacerdote, o sacerdote como o levita, ao se depararem com um homem caído, havia sido assaltado, agredido, impossibilitado de levantar e dar continuidade àquilo que ele precisava fazer, ninguém o socorreu, ninguém se importou com a sua situação, com a sua condição. Até que vem um samaritano e ele para e ele dá toda assistência àquele homem, o leva até um abrigo, paga todas as despesas e assumindo um compromisso, se de repente as despesas fossem mais caras do que aquilo que ele já havia pagado, ele haveria de ressarcir aquela instituição. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, Jesus fala a respeito do juízo final. E no juízo final, ele descreve a respeito de coisas do nosso cotidiano. Ele fala de gente que se importava com o outro e de pessoas que não se importavam. De pessoas que não conseguiam viver no mundo sem sentir a dor daqueles que estavam passando por necessidades no mundo, mas ele descreve também uma quantidade de pessoas que viviam no mundo cumprindo com seus compromissos, com as suas responsabilidades, fazendo aquilo que era da sua competência, do ponto de vista profissional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social, não fizeram absolutamente nada em prol do próximo.
De maneira que Jesus vai dizer a alguns: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava preso e foste ver-me, enfermo e fostes visitar-me. Mas outros chegaram até ele e ele disse o seguinte: apartai-vos de mim. E eles, porque tive fome, não me deste de comer, estava preso, não foste visitar-me, estava nu, não me vestiste. Ou seja, vocês viveram no mundo, cumpriram com as suas responsabilidades como profissionais, como seres espirituais que são, cumprindo os rituais religiosos, mas vocês viveram desconectados da realidade, da dor e do sofrimento do próximo. No texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele acabara de usar o grande exemplo do Senhor Jesus e dele mesmo, Paulo, a fim de instruir aquela igreja, a fim de ensinar aquela igreja a respeito da unidade, da amizade, da solidariedade, da generosidade. Então, o apóstolo Paulo usa exemplos extraordinários para que aquela igreja pudesse ter consciência da sua missão, ter consciência do que ela precisava fazer. Só que agora, a fim de encorajar aqueles irmãos, ele não usa o exemplo de Cristo e ele não usa o seu próprio exemplo, ele usa exemplo de pessoas normais, como eu e você. Não que o apóstolo Paulo não fosse normal, ele era um pecador como eu e você. Mas quando a gente fala do apóstolo Paulo, vamos ser honestos, a gente se sente assim um pouquinho menor. A gente está falando de uma pessoa altamente capacitada, não é? Tremendamente usado por Deus. E eu queria, então, à luz desse texto, extrair dele aqui algumas coisas para as nossas vidas aqui agora. Quem se importa? Essa é uma pergunta, né, que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração, para que nós, então, ao final desse estudo, nós chegássemos aí a uma conclusão. Se você ou eu somos pessoas indiferentes, ou se nós somos pessoas que, embora fazendo parte de uma comunidade local, sendo crentes no Senhor Jesus, a gente não está alienado, não estamos desconectados das pessoas, pelo contrário. Então, esse é o objetivo do nosso estudo aqui, para que, ao fazermos essa pergunta, nós, ao longo desse estudo, nós venhamos a tirar as nossas conclusões para ver de que lado nós estamos, dos indiferentes ou daqueles que fazem diferença na vida do outro. Tá bom? Esse é o objetivo aqui da nossa prosa, do nosso bate-papo, da nossa conversa. E esperamos, com a graça de Deus, que seja edificante para a vida de todos nós. Paulo, nessa passagem que lemos, de Filipenses 2, 19 a 30, ele está falando aqui de dois dos seus colaboradores, Timóteo e Epafrodito. Timóteo e Epafrodito, e ele fala também dos planos que ele tinha para esses dois irmãos. São dois irmãos preciosos, e ele, então, insere esses irmãos dentro do plano que ele tinha para a igreja de Filipos, daquilo que ele pretendia realizar na vida daquela igreja. E ao fazer isso, ele estava, então, querendo colocar aqueles irmãos, ou incentivá-los a respeito dessa realidade, tendo em vista que ele havia ensinado a respeito de Cristo, usando Cristo como exemplo, e falou dele mesmo o apóstolo Paulo. Só que agora ele usa exemplos de personalidades mais naturais, mais normais, não os excepcionais. Porque quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de Paulo, quando a gente fala de algumas pessoas da Bíblia, parece que eles estão assim num patamar muito elevado. Cristo, evidentemente, numa outra configuração, tendo em vista que era 100% Deus e 100% homem. E aí alguns, quando ouvem falar do exemplo de Cristo, dizem, mas ele era Deus. Então não tinha como ele não viver essa dimensão. Mas quando a gente fala de algumas personalidades, como Paulo, por exemplo, a gente fica achando que esses homens não eram pecadores, eram pessoas que eram quase que semideuses, o que não é verdade. Então, a fim de tirar qualquer ideia daqueles irmãos, qualquer desmotivação no que diz respeito a viver aquilo que Deus queria para a vida deles, ele usa exemplo de pessoas normais como eu e você, Epafrodito e Timóteo. Então, aqui eu quero pensar algumas coisas a respeito desses dois irmãos. Primeiro, homens comuns, mas inspiradores. Timóteo e Epafrodito eram homens comuns, mas que inspiram demais, né?
Paulo usou o exemplo de Cristo para falar sobre uma atitude submissa, no capítulo 2, de 1 a 11. Ele explicou a dinâmica da submissão na sua própria vida, do verso 12 até o verso 18, mas agora ele apresenta dois colaboradores do seu ministério, Timóteo e Epafrodito. Por que ele faz isso? Paulo sabia que os leitores poderiam se sentir desencorajados para o serviço, caso ele ficasse apenas com o exemplo de Cristo e dele mesmo. São padrões elevados demais. São nomes, assim, de um patamar absurdo. Né? O apóstolo Paulo, evangelista, plantador de igrejas, um homem apaixonado por Deus, que abriu mão de tudo que ele tinha, de uma carreira promissora para servir a Cristo. Mas, afinal de contas, nós estamos falando de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, mas, assim sendo, ele apresenta dois servos comuns. Homens que não eram apóstolos e nem realizavam grandes sinais e prodígios. E ele faz isso a fim de deixar claro que a submissão não era para uma elite de pessoas. Não. Mas para pessoas comuns. Podemos viver em submissão, podemos cumprir a missão, podemos fazer o que Deus quer, podemos ser bênção na comunidade onde nós estamos, podemos ser bênção onde Deus nos plantou, sem ser Paulo, sem ser Pedro, sendo nós mesmos, seres comuns, gente simples, gente que tem defeito, gente pecadora. E ele usa, então, o exemplo desses dois irmãos, Epafrodito e Timóteo, a fim de inspirar aquela comunidade, querendo dizer para eles o seguinte: olhemos para o exemplo desses irmãos, não eram irmãos extraordinários. Quem é Timóteo? Você não tem uma afirmação daquilo que Timóteo fez em termos de milagres, nada disso. Era alguém até com uma vocação para a introversão, alguém tímido. Mas o apóstolo Paulo, então, faz questão de usar esses exemplos a fim de encorajar aquela comunidade para que eles pudessem viver em submissão ao senhorio de Cristo. Homens comuns, mas que inspiram. Homens comuns, mas de testemunho. Homens comuns, mas que se importavam. Homens comuns, mas que se dedicavam. Homens comuns que amavam. Homens comuns que trabalhavam. Homens comuns que se dedicavam, homens comuns que abriam mão de coisas pessoais, vaidades pessoais, podemos até assim dizer, para servir. Homens comuns que se doaram. E ele usa, então, o exemplo destes homens a fim de inspirar aquela comunidade, a fim de encorajar aqueles irmãos. E nós, queridos, precisamos disso, porque às vezes nós nos sentimos desencorajados, desanimados. E ele diz, não é para ser assim. Olhemos para o exemplo desses irmãos, a fim de ver neles o encorajamento, a fim de encontrar neles uma inspiração para a nossa vida, para as nossas comunidades. Nós que, por vezes, não somos assim, não recebemos o apoio que deveria, ou que nós gostaríamos. Não temos a quantidade de pessoas que abraçam as causas que nós gostaríamos. E nós, às vezes, ficamos o quê? Desanimados. Não temos o apoio da maioria e nós desanimamos. Não temos uma quantidade grande de pessoas que não abraçam a causa. O que é que nós fazemos? Não fazemos. Já que ninguém se envolve, então também não. Já que não tem apoio, também não faço. Não é? Ou talvez a gente pense assim, mas eu não tenho as aptidões, eu não tenho os recursos, eu não tenho os dons necessários para fazer. E aí, então, ele usa Timóteo e Epafrodito para dizer, olhemos para esses irmãos. Fizeram a diferença porque eram superdotados? Fizeram a diferença porque tinham dons extraordinários? Fizeram a diferença porque eram pessoas de habilidades extraordinárias? Não, queridos. Ele usa exemplo de homens comuns para inspirar. Ele usa exemplo de homens comuns, mas que eram uma inspiração para a vida. E aí, então, do verso 19 a 24, ele começa a falar a respeito de Timóteo. Olha o que ele diz. Verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo.
E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos lá. Quais eram as características deste jovem Timóteo? Podemos perceber aqui uma atitude de submissão, ou melhor, que uma atitude de submissão não é algo natural que surge repentinamente de forma automática. Ela precisa ser cultivada. A submissão não é uma vocação natural. A submissão não é natural. A submissão, a doação, ela tem que ser desenvolvida. Ela não é natural na vida das pessoas. Ela precisa ser cultivada. Timóteo se tornou num obreiro, se tornou uma pessoa da confiança do apóstolo Paulo, não porque ele fosse alguém assim superdotado, não. Houve um processo na vida desse irmão. Houve um investimento na vida desse irmão. Não era algo natural na vida de Timóteo a submissão, o se dispor para o trabalho. O apóstolo Paulo, quando ele menciona Timóteo nas cartas que escreveu, na primeira, na segunda, ele dá a entender que Timóteo era alguém assim que tinha uma vocação para ser tímido demais. De maneira que ele o encoraja por várias vezes para que ele não fosse negligente com o dom de Deus, para que ele pudesse reavivar o dom de Deus que nele estava. Então, não se trata de algo natural, porque às vezes nós não investimos, às vezes nós não procuramos crescer, nós nos acomodamos e achamos que se nós não temos aquilo que nós achamos ser natural, nós não buscamos e não procuramos crescer para que aquilo que está adormecido em nós, ou que não foi aperfeiçoado, possa sê-lo. O exemplo de Timóteo é para que os irmãos pudessem entender que a vida cristã não pode ser uma vida de acomodação, tem que ser uma vida de aprimoramento, tem que ser uma vida de discipulado, tem que ser uma vida de treinamento, tem que ser uma vida de aperfeiçoamento, tem que ser uma vida onde a busca pelo crescimento ela é contínua, porque nós não estamos falando de coisas que sejam naturais em nós, porque servir a Deus é fazer muitas das vezes coisas das quais nós não sentimos vocacionados para fazer. E eu, como pastor, eu me envergonho muito disso, porque eu gostaria de me sentir vocacionado para fazer um monte de coisa e fazer com alegria, mas eu devo confessar que muitas das coisas que eu faço, eu tenho a plena consciência de que não é algo natural. Dói, exige esforço, exige renúncia, não dá vontade natural de fazer, mas por obediência a Cristo precisa ser feito. Vocês estão me entendendo, hein? Então, nós precisamos entender que a atitude de submissão não é algo natural e que surge repentinamente de forma automática. Precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada, forjada. Segunda coisa, Timóteo era alguém que não buscava os seus próprios interesses, mas os dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito dele, quando ele diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Esse igual sentimento aqui, ele está dizendo o seguinte, que eu e Timóteo, nós temos coisas em comuns. Numa tradução bem literal, ele está dizendo o seguinte, nós temos a mesma alma. Nós temos o mesmo pensar. Nós temos uma mente igual, ele está dizendo, falando a respeito de Timóteo. E quando ele diz sinceramente, ele está falando aqui da legitimidade, ele está falando aqui de algo que é autêntico, verdadeiro, que é genuíno. Mas quando ele usa a expressão assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento e sinceramente que cuide dos vossos interesses, ele está querendo dizer que Timóteo tinha uma capacidade de se importar com o outro, que Timóteo tinha uma capacidade de se importar com as pessoas. Ele não buscava os seus próprios interesses, mas ele buscava os interesses dos outros. Timóteo se importava com o bem-estar físico e espiritual dos irmãos.
comentarista disse assim, que é sempre desafiador avaliar se nós mesmos temos um interesse sincero pelos outros ou se apenas queremos que eles sirvam aos nossos próprios interesses. Olha só que coisa interessante. É sempre desafiador avaliar se nós mesmos temos um interesse sincero pelos outros ou se apenas queremos que eles sirvam aos nossos interesses. Nós estamos interessados nas pessoas ou nós estamos interessados nas pessoas para que eles possam atender aos meus interesses? Timóteo não tinha essa capacidade. Timóteo não tinha esta qualidade. Quando ele diz que Timóteo tinha interesse, que ele cuidava dos interesses dos outros, olha que coisa interessante, porque no verso 4, o apóstolo Paulo disse assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Timóteo tinha essa qualidade de se importar com os outros, de procurar fazer aquilo que fosse benéfico para o próximo. Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos, mas olha que coisa interessante, quando ele diz no verso 21, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora a pergunta é, quem são esses todos? Pois todos eles buscam. Todos eles quem? Todos eles quem? Tente lembrar aí, os amigos de Paulo. Lucas era um amigo próximo. Será que Lucas está mencionado aqui? Não sei. Ou será que Paulo está fazendo referência à igreja de Roma? Se a referência é a igreja de Roma, sabe o que acontece? É interessante isso aqui. Havia na igreja de Roma algo em torno aí de 100 membros, possivelmente. A igreja de Roma deveria ter 100 membros. Se você ler, por exemplo, Romanos no capítulo 16, Romanos 16, só no capítulo 16 de Romanos, o apóstolo Paulo menciona 26 nomes. Então a gente tem mais ou menos aí uma igreja de 100 membros, talvez um pouco mais, algo assim. O que é que o apóstolo Paulo então está dizendo? Nesta igreja, não tinha ninguém que se dispusesse a ir até Filipos para procurar saber o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Não houve um membro da igreja de Roma que se dispusesse para dizer para Paulo, Paulo, eu me disponho, eu vou lá, vou fazer essa viagem longa e eu vou levantar todas as informações que você precisa e eu vou trazê-las para você. Não houve um membro da comunidade de Roma que se importou com a comunidade de Filipos. O que é que eles estavam fazendo? O apóstolo Paulo diz, no verso 21, pois todos eles buscam. Esse verbo buscar aqui, ele é muito forte, porque ele dá a entender que esses irmãos, eles tinham uma finalidade, eles tinham uma ambição. A ideia aqui é que eles se esforçavam, a ideia aqui é que eles desejavam possuir coisas, a ideia aqui é que eles tentavam obter coisas, a ideia do verbo é que eles estavam altamente envolvidos com a vida apenas numa dimensão material. Eles não tinham tempo para as coisas do reino. Eles não tinham tempo para ninguém abrir mão de alguns dias daquilo que eles faziam para fazer uma viagem até Filipos a fim de levar uma palavra, levar informações, nada. Uma igreja que não se importava. Uma igreja em que ninguém se dispôs, que ninguém se prontificou, que ninguém chegou para Paulo e disse assim, Paulo, eu estou aqui, eu posso ir. Paulo está dizendo o seguinte, que aqueles irmãos gastavam muita energia, que aqueles irmãos se dedicavam, que os irmãos da igreja de Roma estavam altamente envolvidos nas coisas dessa vida. Eles não se dispuseram, ele não encontrou uma pessoa. Consegue imaginar isso? Se sou eu, Edinaldo, tudo bem. Mas nós estamos falando do apóstolo Paulo. E ninguém teve a capacidade de se importar. Ninguém teve a capacidade de se prontificar. Ninguém da igreja de Roma, e ele estava preso em Roma, teve a capacidade de chegar para ele e dizer, não houve uma mobilização, gente, vamos, há uma necessidade, Paulo está querendo levar informações para a igreja de Filipos, ele está querendo saber a respeito do que está acontecendo, levar informações, ninguém. Estavam totalmente envolvidos nas coisas dessa vida, eles imergiram nesta vida.
não tinham tempo para as coisas de Deus, não tinham tempo para investir no reino de Deus, não tinham a disposição para investir nada na vida espiritual. Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos e alguém precisava se dispor a fazer essa viagem. Mas não houve nenhum membro da igreja de Roma que se dispusesse a fazer isso. 100 membros, nenhum se dispôs. Ninguém. E que contraste, irmãos, terrível, né? Porque ele fala que todos eles buscavam o que é seu próprio, não o que é dos outros, não o que era de Cristo. Todos correndo atrás de interesses pessoais, todos correndo atrás de interesses materiais, ninguém se importando com a dimensão espiritual, ninguém se dedicando no reino espiritual. Terrível isso, irmãos. A Bíblia não diz que nós temos que negligenciar esses mandatos culturais que temos, mas ela diz que eu e você precisamos entender que nós estamos no mundo em missão. E nós não podemos fazer essa dissociação. Não, eu só vou correr atrás dos meus interesses, eu quero ter mais, quero fazer mais, quero ganhar mais dinheiro, quero ficar mais rico, quero isso, quero aquilo. E às vezes nós não entendemos que a nossa maior missão nesse mundo é a missão do reino. Que nós deveríamos usar as coisas materiais para servir o reino. Ajuntai-vos para vós outros tesouros no céu, não aqui na terra, onde nós não vamos levar nada daqui. E essa igreja de Roma, ninguém se prontificou. Isso aqui me chamou a atenção. Eu confesso para os irmãos que eu não tinha me atentado para essa verdade desse texto. Imagine você que situação terrível. Agora, olha só, capítulo 1, verso 21, quando diz assim: portanto, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo está dizendo o seguinte: a minha maior aspiração é fazer a vontade de Cristo. Agora, olha só que contraponto, que paradoxo, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E aí eu te pergunto, nós estamos em Filipenses 1, 21 ou nós estamos em Filipenses 2, 21? Onde você está? Você está em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, ou nós estamos em Filipenses 2, 21, pois eu busco apenas o meu próprio interesse, não de Cristo. Eu busco apenas a minha vontade, não a vontade de Cristo. Estamos em Filipenses 1, 21, ou nós estamos em Filipenses 2, 21? Onde nós estamos? Então, ele descreve uma outra característica de Timóteo, alguém de caráter provado e aprovado, quando ele diz no verso 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo não nasceu pronto, ele foi discipulado por Paulo, foi inserido na equipe, lhe foi dada a oportunidade para que desempenhasse os seus dons. Paulo, posteriormente, lhe daria instrumentos sobre instruções sobre a importância em permitir que os novos convertidos pudessem crescer antes de servir. Está lá em 1 Timóteo 3, 6 a 7. Antes de uma árvore dar frutos, irmãos, ela precisa ter raízes fortes. É preciso instrução pessoal e oportunidades práticas para que se ganhe experiência. A experiência sem instrução pode gerar desânimo, a experiência sem instrução pode gerar inatividade espiritual. Timóteo teve as duas coisas, ele teve instrução, mas teve também o aspecto prático do discipulado. E nós precisamos assim, mas primeiro nós precisamos fortalecer as nossas raízes, porque às vezes alguém chega, um novo membro, e a gente começa a encher essa pessoa de coisas, e de repente aquilo que poderia ser uma árvore frutífera não é, porque não teve oportunidade e tempo para aprofundar as suas raízes. E nós precisamos aprofundar as nossas raízes para que depois nós comecemos a dar frutos. Então é necessário que nós nos instruamos, que nós cresçamos no discipulado de Cristo, porque Timóteo não nasceu pronto, ele foi trabalhado, foi forjado, foi lapidado pelo apóstolo Paulo, que o trouxe, o tratou como se fosse um filho. Mas há uma outra coisa que me chama a atenção no texto, é uma submissão à vontade de Cristo. Porque Paulo queria muito ir a Filipos, e ele diz no verso 23 e 24, este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
É muito interessante que o próprio apóstolo Paulo queria visitar novamente os irmãos de Filipos. E no verso 19, ele diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. E aqui ele diz: eu quero ir novamente até Filipos, e eu descanso em Deus, e eu espero em Deus que isso me seja possível. O que é que ele está ensinando para mim e para você? Que ele tinha planos, mas a realização desses planos estava submissa à vontade de Cristo. Se for da vontade de Cristo, eu vou voltar eu vou visitar Filipos. Se for da vontade de Cristo, eu vou enviar Timóteo. Se for da vontade de Cristo, as coisas vão acontecer dessa maneira. Ele fez os seus planos, ele traçou suas metas e ele as colocou em submissão à vontade do Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. A nós compete fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, diz Eclesiastes 11:1, depois de muitos dias o acharás. O problema é que às vezes nós fazemos os planos. Quantos planos foram feitos em 2020? Inúmeros. Quantos se tornaram realidade nesse primeiro semestre? Poucos. Com esse isolamento e distanciamento social, quantas programações não tiveram que ser adiadas? Iríamos celebrar neste próximo domingo, aniversário da igreja, 63 anos. Contactamos equipe de louvor, essa coisa toda e tal, e de repente nada disso vai poder acontecer, assim como tantas outras coisas que tiveram que ser adiadas. Então ele diz, eu tenho planos, mas eu coloco todos esses planos diante do Senhor Jesus. Se for da sua vontade que eles aconteçam, amém. Mas eu quero me submeter à vontade do Senhor Jesus. Que às vezes fazemos os planos e quando não acontece do nosso jeito, o que acontece? Nos aborrecemos, nos irritamos, né? E não deveria ser assim. Fazemos os planos, mas se a coisa não aconteceu do jeito que nós havíamos planejado, louvado seja Deus, eu vou descansar no plano de Deus. Que a vontade dele é melhor do que a minha. A vontade dele é boa, perfeita e é agradável. E ele então passa a explicar agora, para a gente concluir, a respeito de Epafrodito. E ele diz, a partir do verso 25, assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. E olha só o que ele menciona a respeito de Epafrodito aqui, algumas qualidades muito extraordinárias. Eu começo destacando o seguinte: trata-se de um irmão equilibrado. Olha o que ele menciona. Quem era Epafrodito? Um irmão, um cooperador e um companheiro de lutas. Sabe quais eram as qualidades de Epafrodito? Que ele era alguém que sabia trabalhar em equipe. Ele não era o tipo de pessoa que fazia o que fazia bem sozinho. Não, ele fazia o que fazia em companhia dos outros. Ele não era alguém que buscava glória para si, ele era alguém que se doava pelos outros. Ele era alguém que compartilhava das dores dos outros, ele era alguém que se doava pelos outros. Era alguém equilibrado, por quê? Porque às vezes nós temos qualidades, mas nós temos qualidades muito específicas e nós às vezes focamos apenas naquelas qualidades e nós ficamos assim meio que desbalanceados. Gostamos de fazer o que fazemos, mas sozinho, não compartilhamos, não nos aproximamos, não nos envolvemos com o ministério de outro. Eu sou da área tal, então só vou fazer aquela coisa. Só vou fazer aquilo que é a minha vocação, que eu sinto que me dá prazer para fazer. Outras coisas não. Mas será que deveria ser assim? Não estou querendo dizer que está errado, não, mas eu quero dizer o seguinte, que nós precisávamos aprender a nos importar com os outros. Às vezes há determinadas áreas fragilizadas, departamentos fragilizados, e o que é que nós fazemos? Não, eu vou cuidar só da minha, vou investir só na minha, e não quero me envolver com mais nada. Eu sei, é corrida, é difícil, é complicado, eu sei disso. Como pastor, eu sei, mas às vezes seria possível de doarmos um pouco mais. Seria possível nós usarmos os nossos dons e talentos um pouco mais. Seria possível socorrer alguém que talvez está fazendo uma força comunal para desenvolver determinadas coisas e nós, às vezes, não nos envolvemos. Epafrodito era alguém que trabalhava, mas, sobretudo, tinha capacidade de trabalhar junto com os outros. Há pessoas que trabalham e trabalham bem. São soldados formidáveis na causa de Cristo, mas possuem um problema. Não sabem cooperar com seus companheiros. Não cooperam, não são cooperadores, e a cooperação diz respeito à comunidade, à coletividade.
Epafrodito era alguém que sabia trabalhar com os outros. O grande desafio da nossa vida é vencer com os outros, não vencer sozinhos. Não é? A gente tem dons, talentos e faz coisas tão boas, mas será que a gente não poderia também desenvolver essa área? Epafrodito era alguém equilibrado, porque era um cooperador, era um irmão, estava disposto a sofrer por causa do ministério. O nome Epafrodito era agradável. Olha que coisa linda, que nome maravilhoso. O nome Epafrodito não soa bem, mas o significado é maravilhoso. Agradável. Chegou o agradável. Legal, né? Bacana isso. Mas uma segunda coisa, era um cristão interessado. O verso 26 diz, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. É interessante observar que Epafrodito ele vai até Roma levar uma oferta para Paulo, ele adoece no caminho, ele quase morre, mas ele cumpre essa missão, e quando ele fica sabendo que a igreja estava preocupada com a situação dele, ele quer voltar, porque ele quer informar a igreja que ele está bem, ele quer compartilhar com os irmãos a sua experiência. Verso 27 ele diz, com efeito, adoeceu mortalmente, porém se compadeceu dele, Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E olha só o verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então veja bem, queridos, que coisa extraordinária tinha Epafrodito. Ele era um cristão equilibrado, ele não era um cara de fazer uma coisa só. Não que uma coisa só seja insignificante, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele gostava de se envolver, ele gostava de se doar. Tá bom? Os irmãos aqui do Instagram, me desculpe, mas só tem 20 segundos, vai acabar a live ali. Então, se você quiser, você pula aqui no Face ou no YouTube. Tá bom? Então, ele se importava. Era um cristão bem interessado. Ele se importava com os outros. Ele gostava de estar junto com os outros. Ele gostava de se envolver na vida dos outros, ele gostava de se importar com o ministério dos outros. Irmão, está precisando de algo? Eu posso te ajudar. Irmão, eu estou vendo que você está fazendo um esforço tão grande, eu posso lhe auxiliar. Irmãos, como que a gente às vezes clama para que Deus dê assim, né, disposição. Para alguém chegar e dizer, eu posso ajudar. Eu posso cooperar. Eu posso ajudar vocês, eu posso cooperar em alguma coisa, na área técnica da igreja, eu posso cooperar na área, no departamento infantil, eu posso cooperar no som, eu posso cooperar no louvor, eu posso cooperar no coral, eu posso cooperar no departamento de casais, eu posso cooperar, eu quero ajudar. Irmãos, coisa linda isso. Epafrodito tinha essa capacidade. E a gente, às vezes, se aborrece, porque a gente tem tantas pessoas de talento, tantas pessoas que desenvolvem coisas tão extraordinárias nas suas empresas, onde trabalham, mas quando é o reino de Deus, parece que dá assim um desânimo, parece que as pessoas não se sentem assim animadas a se envolver, a se doar. A gente sabe que tem as dificuldades, eu sei disso, mas eu vejo como que a gente poderia fazer muito melhor aquilo que a gente faz. Se nós tivéssemos mais cooperadores. Poderia aliviar a carga das pessoas. Poderia suavizar as coisas para as pessoas. Poderia tornar a caminhada de muitas pessoas menos árdua. Gente que às vezes está há tantos anos e gostaria tanto de ter alguém para poder assumir, né? E às vezes a gente não encontra. Epafrodito tinha essa qualidade, era um cristão interessado. Que cristão é você? Você é um cristão que se interessa? Que se importa? Ou não? Olha só que coisa interessante. A igreja, às vezes, tem espectadores demais e participantes de menos. Epafrodito não apenas contribuía, ele não apenas dava dinheiro, ele se doava. Porque às vezes nós achamos o seguinte, já estou fazendo muito, estou contribuindo financeiramente, louvado seja Deus, continue. Em nome de Jesus, continue. Seja bênção, mas
Não se contente apenas em contribuir financeiramente. Se doe, se importe, se interesse, questione, procure. Irmão, como que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que eu possa fazer para cooperar? O termo, verso 26, que diz aqui, ó, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado. Esse termo angustiado é o mesmo sentimento que Jesus teve lá no Getsêmani. Ele entrou numa profunda angústia, conforme está lá no verso 27 do capítulo 26. Epafrodito teve esse mesmo sentimento que Jesus teve diante da missão que Jesus estava para cumprir, ele também. Ele se angustiava por querer cumprir a sua missão. E aqui a gente precisa aprender que não existe serviço sem sacrifício. Não existe serviço sem sacrifício. Serviço pressupõe sacrifício. Pressupõe esforço, pressupõe doação, pressupõe transpiração. Serviço pressupõe sacrifício. Jesus não foi apenas um servo, ele se sacrificou. E você não tem relato de um apóstolo que apenas serviu sem se sacrificar. Por que que eu, como crente, eu quero servir, mas sem sacrifício? Você acha que é possível? Acha que é possível servir sem se sacrificar? Não é possível. Não existe serviço sem romper com a zona de conforto. Não tem como. Quem se dispõe a servir precisa entender que vai exigir sacrifício. Vai exigir tempo, não é? Uma gestão melhor do tempo para poder atender aquela necessidade. Não tem como ser diferente. Estou terminando, tá, irmãos? Epafrodito era alguém bem interessado. Ei, irmão abençoado. Epafrodito estava mais preocupado com a preocupação dos filipenses por ele do que ele mesmo em relação à sua própria condição de saúde. Ele estava mais preocupado com a preocupação dos irmãos por ele do que a sua própria preocupação em relação à sua condição de saúde. E eu termino dizendo que era um cristão muito abençoado. Abençoado não porque recebeu, abençoado porque deu. Abençoado não porque reteve, abençoado porque compartilhou. Abençoado não porque acumulou, abençoado porque repartiu. Repartiu da sua vida, repartiu do seu tempo, repartiu da sua saúde, repartiu de tudo aquilo que lhe era mais precioso. Porque o apóstolo Paulo diz assim, portanto, tanto mais me apressa em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Que disposição tinha esse irmão chamado Epafrodito. Epafrodito foi uma bênção na vida de Paulo. Companheiro, foi para Roma, ficou junto com Paulo na prisão, adoeceu, quase morreu. E aí, quando ele toma conhecimento que os irmãos de Filipos estavam preocupados com ele, ele quer voltar para Filipos, para ser bênção naquela comunidade. Era uma bênção na igreja. Antes de ser bênção na vida de Paulo, já era bênção na vida da igreja. Paulo encoraja a igreja a honrá-lo por causa do sacrifício e serviço. Agora, note que coisa interessante que Paulo pede para que a igreja honrasse aquele irmão. A glória, irmãos, é sempre de Cristo, mas a honra é para os homens. Homens podem ser honrados, não glorificados. A glória é só a Cristo. Somente a Deus devemos dar a glória. Mas a honra nós podemos dar aos homens. A Meire compartilhou comigo, eu termino aqui. Meire é a esposa de um irmão que faleceu aqui da igreja, que é o irmão Cavalcante.
E ela compartilhou um vídeo que uma pessoa aqui da igreja, um vídeo não, um áudio que uma pessoa aqui da igreja mandou para o Cavalcante. E antes dele adoecer, de ter acontecido tudo que aconteceu com ele, e ela elogiando pela disposição, pela garra, né? Pela vontade que ele tinha de querer ver as coisas acontecer, né? De ver o reino de Deus se expandir, de influenciar a cultura e tantas coisas que todos nós aqui que conviveu com o irmão Cavalcante, nós conhecíamos e às vezes era difícil contê-lo, dado o seu ímpeto. E a Meire compartilhou comigo como que ele ficou feliz em receber aquele áudio. Ele foi um bálsamo para o seu coração, e aquela irmã fez questão de dizer para ele: eu estou te mandando isso a fim de honrar você, pela sua disposição, pela sua entrega, pela sua doação. E era mesmo. Se precisava de alguém para lecionar para as crianças, o Cavalcante lecionava. Precisava de alguém para falar, era difícil ele não topar uma parada. Mas o que eu quero dizer? Que a gente não tem que esperar as pessoas partirem para a gente falar para elas o que é preciso. A gente não tem que esperar as pessoas partirem para a gente poder pensar: puxa vida, tive vontade de falar e não falei. Era para honrar e não honrei. Não glorificar, honrar. Termino dizendo que Epafrodito era um abençoado, porque na Bíblia abençoado não é aquele que recebe a bênção. Abençoado é aquele que abençoa. Abençoado é aquele que é bênção na vida do outro. Abençoado não é aquele que quer para si. Abençoado não é aquele que busca os seus próprios interesses. Abençoado não é aquele que acumula para si. Abençoado não é aquele que tem tempo para correr atrás dos seus interesses, mas quando o assunto é o reino, nunca tem tempo. Nunca pode, nunca dá, nunca tem condições, nunca tem o bastante, nunca tem dinheiro, nunca tem tempo, nunca tem condições. Queridos, abençoado não é aquele que retém para si. Abençoado é aquele que se doa. Abençoado é aquele que é bênção na vida do outro. Eu queria terminar te perguntando: onde você está? E eu faço essa pergunta para mim. Estamos em Filipenses 1:21? Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim? Ou nós estamos em Filipenses 2:21, buscando os nossos próprios interesses e não se importando com nada do reino nem com ninguém?